Então estamos recebendo aqui o João Munhoz, seja muito bem-vindo, Semana da Saúde. Cara, eu já te admiro há bastante tempo, então não preciso muitas apresentações, que a gente vai divulgar as redes ali depois e tudo mais, divulgar o nome da tua empresa e todo o trabalho que vem fazendo. E na verdade a gente está querendo gerar uma saúde para as pessoas. Hoje a gente vai falar aqui contigo sobre postura, sobre tudo mais, assim, para a gente entender o que é preciso, o que é importante, da onde vem essa má postura, ou o que a gente faz para prevenir uma lesão, né, de uma forma ampla e genérica. Mas vou começar aqui perguntando para ti o seguinte, o que é importante para a gente ter uma boa postura? E essa má postura, ela é causador de dores lombares? Ela é causadora de dores lombares? Vamos lá. Primeiramente agradecer, Bruno, agradecer o pessoal aí pela confiança no trabalho. E vamos falar um pouquinho. Primeiramente vamos entender o que é postura. Tá? A postura é a capacidade de ligamentos, articulações e a parte muscular tem de manter o corpo ereto, seja ele em modo estático ou dinâmico, repouso, movimento. Tá? Então falando um pouco sobre a importância. O que eu considero mais importante? Além de mobilidade articular, é muito importante a gente ter aporte muscular, ou seja, a gente tem que ter sustentação muscular suficiente para que se tenha uma boa postura, tá? Então falando um pouquinho dessa estabilidade de coluna, tá? Eu posso dividir em 3 subsistemas, tá? O subsistema ativo, o subsistema passivo e o subsistema de controle. O subsistema ativo é composto por músculos, subsistema passivo, ligamentos e articulações, e o subsistema de controle, que é a nível neural, sistema nervoso central e periférico, tá? Ainda falando sobre os músculos, e voltando um pouquinho, o subsistema, se um desses subsistemas tiver alguma alteração ou algum problema, ele pode sobrecarregar os outros, e por vezes os outros não vão conseguir dar conta, tá? Principalmente aqueles pacientes ou aquelas pessoas inativas, que não tem nenhum subsídio muscular, mesmo, não trabalham com músculo, se não trabalham, a tendência é o quê? Atrofiar, tá? O que não é mexido, o corpo foi feito para movimento. Não funciona. Tá? Indo mais à frente, nós temos 2 divisões ainda, sistema global e sistema local. Sistema global, composto por grandes músculos de produção de torque. Tá? Esses grandes músculos, então, eles não têm inserção direta à vértebra, mas ele tem produção de torque e movimento, tá? Músculos maiores. Tá? São eles, oblíquo interno, oblíquo externo, longuíssimo torácico, basicamente os produtores de torque são esses. Pode pegar também o reto abdominal, tá? Depois a gente parte para um sistema mais local, que o sistema mais local é aquela musculatura que tem inserção direta à vértebra, ou seja, o papel dele não é torque, o papel dele é estabilização. Então fazer isso aqui não precisa. É estabilização local, estabilizar, prender, tá? Essa musculatura então, função de estabilidade, correlação direta com vértebra, tá? São eles, multífidos, tá? Que são musculaturas que por vezes ninguém trabalha, porque às vezes é por ativação de respiração, tá? Multífidos, aí tu pega ali transverso do abdômen, quadrado lombar, tá? Então, tu vê que tu tendo um bom sistema, principalmente muscular, é de suma importância para uma postura boa, tá? Então tu pega muita pessoa sedentária, no caso aí que tu me deu um exemplo há pouco, questão de, às vezes a postura da pessoa melhor é assim. Por quê? Porque ela não tem um aporte muscular suficiente para ficar assim. E já faz anos, o meu irmão, né, que fica com a postura assim, faz anos que é isso aí. Ele é alto, ele é longo, então... Sim, porque isso aí não é preditor de dor, tá? Para ele, isso aqui é bom. Se tu coloca ele aqui nessa posição, pode ser que em 15, 20 minutos você diga, eu tô com dor. Entendeu? Porque ele não tem um aporte muscular, digamos assim. Tá? Agora partindo um pouco para a dor lombar, tá? A dor lombar, ela é multifatorial. Muitos fatores, tá? E se tem muito aporte e se tem muita comprovação científica de vários fatores. A cada dia sai estudo novo falando sobre preditor de dor lombar. Então assim, a má postura, a questão das mochilas. Hoje, voltando às aulas aí, tu liga a TV, às vezes tem ali, a chamada ali, especialista fala sobre peso da mochila. Normalmente se fala que é 10% do peso corporal da pessoa. Isso aí, pessoas com escoliose e a má postura, isso aí eu acho um argumento muito raso. É raso demais para te dizer que isso vai te gerar dor lombar. Nem a própria escoliose, que tem um desnível na curvatura, é preditor, entendeu? Então assim, eu acho que a gente não deve se basear apenas na má postura. Existem cartilhas do Ministério da Saúde, como sentar,
como se agachar para pegar alguma coisa, é raso, isso não é preditor. Vamos aos preditores, tá? Sullivan andou falando em diversos estudos que os preditores de dor lombar é má qualidade de sono, estresse do dia a dia, fraqueza nessa musculatura que eu falei para ti, as estabilizadores ou a de torque, fraqueza, desequilíbrio muscular nessa região. Puxando um pouco para a osteopatia, a gente vê inter-relações de sistemas, disfunções. O que é disfunção? Perda de mobilidade ou restrição de movimento de uma determinada estrutura que tenha correlação direta com a lombar. Se eu te disser que constipação pode gerar dor lombar, tá? Inter-relação de sistemas, sistema visceral com o sistema musculoesquelético. Tá? Então, repito, má postura não é preditor de dor lombar. Tá? Porque pode ser o sedentarismo, né, que está atrofiado, sim, ou às vezes o cara treinando errado. Também. Tá? Então a gente tem que ir um pouco mais a fundo. Tá? Desproporção muscular, o cara... Claro, desequilíbrio na região. Então, tem muito sistema interligado com a lombar. Então, mas a má postura não é o... Não é preditor de dor lombar. Tá? A gente tem que avaliar na avaliação. E por que é importante daí, por exemplo, a gente trabalhar uma amplitude maior para diminuir aquele encurtamento de peitoral menor, por exemplo, a pessoa que tem a curvatura mais fechada, o ombro assim, por que é importante a gente alinhar ela assim novamente? Não, é que assim, não que seja bonito a má postura. Às vezes a gente alinha para te não ter um encurtamento de peitoral, para te não ter uma dificuldade de mobilidade de ombro. Para que tu tenha mais mobilidade. Tu vai ganhar mobilidade de ombro, porque não tá perdendo. Não é só pela estética, né? Não pela estética, mas às vezes para te não ter uma perda de mobilidade de ombro, não ter uma perda de mobilidade do corpo, entendeu? Entendi. Então o problema não é ficar assim, o problema é tudo que tu perde por tudo que tu perde. Tu vai perder mobilidade do ombro, tu vai perder rotação, tu vai perder a questão de escapular, de cinese. E a idade vai chegando e o tempo. Atrofiando o músculo. Aproximação de vértebras, então é por isso, mas ele não é preditor de dor lombar. Não, e tu vê que daí isso é importante a pessoa ser ativa, não ser mais sedentária, não precisa fazer 1000 vezes por semana, pode 2, 3, o importante é que faça bem feito, com qualidade. O corpo, ele foi feito para movimento, então se a gente não movimenta, a gente vai perder, mobilidade articular, a gente vai perder a questão de força muscular e com o tempo a tendência é a gente não produzir muitas coisas que a gente produz. E o mundo hoje está muito focado, foi legal nós falar isso, porque o mundo está muito focado na estética, na beleza. Eu quero um músculo redondinho lá, daí tem o corte muscular, que pode ser que não seja daquele jeito. Aí a postura a gente quer pela beleza. Então eu sou personal há 10 anos e as pessoas procuram, 90% é pela estética. Então olha só como é importante a saúde, não está só na beleza, e sim, né? Não adianta tu pagar um preço às vezes alto. Tu deve ficar feliz, entre aspas, recebe muitas pessoas de várias modalidades que às vezes não fazem direito. Mas ao mesmo tempo fico feliz porque a gente consegue colocar na cabeça das pessoas o que está errado. E não começar a colocar mais mitos na cabeça da pessoa. E é isso aí, é bom a gente desmistificar esse tipo de coisa porque tem muita gente que associa, tem muito educador físico, tem muito fisioterapeuta, tem muita gente. Olha a postura, a postura ali, tá com dor, não tá, teu corpo é funcional. É verdade. E eu acho legal isso porque a gente tem que tentar entender o que de fato é importante, que tu acha a atividade que vai ser prazerosa para ti, que tu vai sustentar, para que tu também pense nisso, pense no teu futuro, pense na tua saúde, na quantidade de lesões. Daqui a pouco tu tá distraído lá e tu começa a ter dor e tu poderia ter evitado aquilo, né? A gente falou vai falar sobre tudo na Semana da Saúde, assim, acho que isso não só da postura, mas da gente pensar nisso, em prevenir as lesões. Tem gente que às vezes sai na rua e torce o pé. Tem uma aluna minha que ela chegou lá comigo, Bruno, eu preciso de ajuda, eu já saí da físio, agora eu preciso treinar, porque eu nunca treinei, e ela torce o pé, usava muito salto e tudo mais, né? Enfim. E as dores, que eu acho que é o pior de tudo, é quando a pessoa começa a ter dores, né, jovem? A segunda pergunta pra gente é o seguinte, a influência negativa da obesidade e sobrepeso sobre as dores articulares e o que pode gerar estar acima do peso. Isso é uma coisa que tu deve entender bem, né? Bom, obesidade, consequentemente, ele vai ter um peso maior, uma carga maior sobre as articulações. Tá? Quais as articulações que mais vão sofrer? Coluna lombar, parte da coluna mais principalmente, né? Baixo da lombar, porque a lombar ela foi feita para estabilizar um pouco mais. Coxa femoral, tá? Articulação do quadril, joelho, porque tornozelo. Desloca, né? É onde são bases de sustentação, né? Ali, então o que acontece? Tu tem há muito tempo esse aumento de pressão, tu vai ter um aumento do atrito.
Se tu tem esse aumento do atrito, com o tempo, aí na atividade física, desgaste articular. Tá? Vai ter o desgaste natural. Nós vamos ter o desgaste natural. Tá? Sem isso ser. É normal. Isso é normal. Eu sei que entendeu? tem o joelho de adamante. Nem o Wolverine daí. Isso aí. Então assim, ó, a gente já não vai produzir a mesma massa óssea daqui 10 anos. Entendeu? Cada tempo que passa, a gente vai ter alterações no organismo. Então tu imagina, tá sempre atritando ali, às vezes a pessoa com sobrepeso, com obesidade, tá? Quanto mais atritar isso aí, mais vai degenerar. Quebra de cartilagem, e aí se a gente for levar para um joelho, por exemplo, uma lesão meniscal futura. Então a gente sempre pede para o paciente, às vezes chegam os pacientes lá no consultório, e o que eu digo para eles? Seguinte, tu tá com isso, isso, isso. Vamos pegar um exemplo de artrose no joelho. Tu tá com sobrepeso, tá? Eu vou fazer um reforço muscular. Quanto mais o reforço muscular, quadríceps, adutor, isso aí diminui a carga no joelho, tá? Mas aí o que acontece? Se tu não mudar a parte orgânica, que envolve alimentação, tá? Que obviamente procura uma nutricionista. Eu acho errado a gente querer se meter, tem muito paciente que me pede receita. Pô, o que eu devo fazer? Como é que eu... Não. Ou até no treino, isso né? Às é vezes. do nutricionista. Ah, mas isso é controlador físico. Comigo é isso. Então a gente eu acho que cada um na sua área. Então assim, ó, eu tento passar para ele que assim, enquanto tu não mudar a tua parte orgânica, tu vai sofrer com isso. O que é a parte orgânica então? Alimentação, tá? A atividade física faz uma diferença muito grande, tá? Porque uma atividade física ela vai gerar uma hidratação, tá? Uma hidratação, produção de líquido O próprio impacto vai gerar uma evolução, né? Sim, Tanto óssea. Claro, tem alguns pacientes, por exemplo, se a gente for levar para ir para a artrose de joelho que nós estávamos falando, tem estudos que apontam que tem pacientes que eles não suportam a carga. Então a gente manda para uma hidro, depois volta para fazer a carga. Porque a carga também tem comprovação que vai ativar mais os músculos. Claro. Carga de impacto. Sim. Tá? Mas basicamente isso. E tem muita pessoa hoje em dia que está... E eu vejo que a gente falou, a gente estava conversando antes até com o Luciano, assim, a gente falando sobre a gente busca a felicidade, quer se sentir bem, quer qualidade de vida. E aí a gente quer algo que às vezes está gerando isso. Eu quero ficar sentado o tempo inteiro. Então, na verdade, eu estou gerando uma infelicidade a médio e longo prazo, porque eu estou ficando feliz naquele momento e estou gerando isso aí. A maioria das pessoas que me procuram, principalmente quem é mais obeso, assim, que tem um quadro de obesidade, é lombar. E a pessoa, para ela enfrentar aquilo, se ela não encontrar o educador certo, o cara vai forçar e pode deixar pior. E eu vejo como tem que ter uma habilidade profissional para que a pessoa tenha paciência e entenda que ela já está num quadro onde a gente vai ter que fazer devagar, vai ter que começar no seu limite, nas suas condições, para não piorar a situação, né? Uma pergunta muito importante que a galera sempre pergunta, né, sobre o joelho, né? Até tem uma aluna minha de 70 anos que ela sempre diz: cuide bem dos seus joelhos, você vai precisar dele. Sobre os joelhos, assim, sobre condromalácia, que eu tenho mais de 10 alunos que tem, né? A gente consegue treinar tranquilamente, mas na tua visão, assim, o que são as restrições em relação ao joelho, a tudo, assim? Basicamente, os cuidados com o joelho. A gente tem que ter cuidado, obviamente, com lesão. Sejam elas traumáticas, tá? Que envolve lesões diretas e indiretas, que são aquelas meniscais, lesão meniscal, ligamentar, lesão, própria fratura, fissura, tá? E as não traumáticas, que é o overuse que a gente chama. O que é o overuse? É aqueles pacientes que sobrecarregam, aquelas pessoas que sobrecarregam, aqueles atletas que sobrecarregam e não dão nem tempo de repouso. O overuse, que pode envolver dor meniscal, pode envolver tudo e qualquer tipo de lesão, mas ao mesmo tempo a gente usa o termo overuse porque as pessoas não dão o repouso necessário. Na busca incessante pelo corpo perfeito. Isso aí, é bem isso aí. Além disso, se a gente voltar na pergunta anterior, tem que cuidar, obviamente, com a pressão, com a carga. Isso vai envolver a questão do peso que a gente estava falando. E partindo um pouquinho para a questão da condromalácia. Tá? O que é condromalácia? Hoje em dia é usado, eu chamo de dor patelofemoral, que hoje é descrito como dor patelofemoral. Tá? Basicamente é o dano da cartilagem que reverte a parte posterior da patela. Tá? Como isso pode ocorrer, João? Bom, isso pode ocorrer por diversos fatores. Um deles é ser mulher. Mulher tem mais predisposição a ter isso do que o homem. Tá? Além disso, fraqueza de quadril, fraqueza de músculos do joelho, tá? Que estabilizam essa região. Inclusive pode ser treinando errado, treinando pode errado gerar. Também. Tá? Encurtamento, tá? Encurtamento dessa região, encurtamento da cadeia anterior. Tá? Além disso, alteração de ângulo Q,
tá? Que o ângulo Q é a medida entre a IPS e o tendão patelar, tá? Que nas mulheres normalmente são 12 graus, homens 15 graus. E normalmente quem tem perto de 20 em diante já tem uma predisposição maior a ter essa dor patelofemoral, tá? Patela alta, tá? É outro causador, vamos dizer assim, tá? Então a gente tem que identificar, isso a gente vai identificar numa avaliação. Também o desgaste natural da vida também pode... Sim, aí eu vou explicar um pouquinho para ti a questão dos graus. Ela é diagnosticada normalmente por exames, tá? Só que nós temos que entender uma coisa. Vamos primeiro falar um pouquinho do grau. Ela tem o grau 1, que é o amolecimento, tá? Dessa cartilagem. O grau 2 já é fissuras médias dessa cartilagem, tá? O grau 3 já é grandes fissuras, tá? E o grau 4 já é quebra total, tá? Então é o seguinte, dessas quebras aí, a gente tem que entender que a 1 e a 2, com o tempo, isso vai acontecer. Então, às vezes, a gente tem que fazer o melhor diagnóstico. Se tu vai ali e faz um exame, tu tem 45 anos, correu a vida inteira, sobrecarregou, vai ali, olha que tem uma fissura média, tu vai dizer, pá, o cara tem uma condromalácia, é isso que está gerando dor? É meio raso, tem coisas que é natural, tá? Sempre lembrando, essa cartilagem ela é aneural e avascular. Ou seja, se ela é aneural, ela não possui terminações nervosas, ela não vai dar dor ali, tá? E se ela é avascular, ela não tem poder regenerativo, ela não vai cicatrizar. Então, ou seja, se tu tem o grau 1, 2, vamos dizer que tu tem o grau 2, tu não vai retornar para o 1. Se tu tem o grau 3, tu não vai retornar para o 2. Tu pode estagnar. O que a pessoa pode fazer errado? Porque às vezes eu não quero treinar porque eu tô com preguiça ou eu tenho medo. Aí gera uma lesão porque eu me atrofiei, eu fiquei sedentário, posso ficar com obesidade, vai piorar, vai gerar mais lesão ainda. Mas e quando eu vou treinar? Eu criei coragem, vou lá procurar um atendimento. E aí, o que que eu vou fazer de errado lá para gerar uma condromalácia ou uma dor femopatelar? Um agravamento dela. É. Eu vou te explicar como é que eu procedo com pacientes que eu recebo, tá? Basicamente assim, ó. Recebi o paciente, fiz o diagnóstico. A gente vai ter que fazer o diagnóstico para ver a origem. Pô, a origem dele é o quê? É encurtamento? A origem dele é o quê? É falta de força na musculatura flexora, abdutora, adutora. A gente tem que ver a origem. Visto isso, a gente inicia o tratamento. O que é a base do tratamento? Primeira coisa é diminuir a dor. E além de diminuir a dor, a compressão da patela. Porque ela está comprimida ali, ela está raspando. Tá gerando um processo inflamatório na volta. Tá? Não nela, sempre lembrando. A vascular, ela não vai ter um processo inflamatório. Tá? Ela vai gerar uma dor, um processo inflamatório no que está na volta. Tem o quê? O tendão patelar. Tá? Então, isso é importante a gente sempre frisar. Trato. Como? O que normalmente se fala sobre o tratamento? Fortalecimento, alongamento. Tá? Tudo isso aí é um processo. Puxando para a osteopatia também mais um pouco. Ver lá como é que está a questão de quadril, ver se não vem uma sobrecarga do quadril, avalia o sistema visceral, ver se não tem alguma compensação vindo lá de cima. Inter-relações de sistema, músculo esquelético, tudo tem que ter inter-relação, sistema visceral. Beleza. Depois disso, o que eu faço normalmente? Olha só, tu já não está com dor, já está fazendo o fortalecimento correto, muito bom. Vamos para uma academia. E às vezes aí mora o problema. Ele veio já da academia. Às vezes ele está vindo da academia, às vezes ele já cria um bloqueio. Porque ele estava treinando para se cuidar, para não ter isso. Eu tenho certeza que algumas pessoas chegam lá, pô, eu estava numa academia lá, me lesionei. Muitas pessoas. Pode. Tá? E aí eu bato um pouquinho na tecla, né, que está faltando o quê? Está faltando supervisão. Por quê? Porque tu não tem uma restrição propriamente dita. Tá? Mas o que tu tem que cuidar nesse paciente? Séries e repetições. Tá? Tu tem que cuidar o limiar de dor dele. Ele está com dor, ele está fazendo, não está? Porque às vezes o paciente não sabe se está com um pouquinho de dor. Consegui. É a pergunta mais, né? O que tu está sentindo? Angulação. Tá? Carga. Não tudo dá tem que ser gradativo. A galera tá fazendo leg de ladinho, tá fazendo leg de ponta cabeça. Não vai rolar. Aí vai encher o consultório. Enche. Por quê? Porque estão fazendo errado e não tem supervisão para isso. Ela tem dor, mas ao mesmo tempo ela segue. Ou ela quer ter a coxa, ou ela quer ter a perna, bota mais carga. Aquela proporção que eu tava, acho que foi contigo que eu falei de que isquiotibiais é 40 a 60 quadríceps, e eu vejo às vezes as pessoas fazendo 60 isquio e menos quadríceps, porque às vezes a mulher quer a parte do glúteo, da posterior. Mas isso, esse musculinho aqui eu nunca tive. Então vamos com calma, o volume tem que ser adequado. E no futuro, lesão.
A proporção de anterior para posterior tem que ser 3:1, tá? Se pegar um dinamômetro ali e fazer o teste, tem que ser 3:1 mais ou menos a carga, tá? E às vezes, bom, eu recebo pacientes às vezes que querem só os músculos bonitos, tá? E aí tu vai avaliar o resto, pô, tem um desequilíbrio muito grande, entendeu? Então, isso eu bato na tecla, e eu sei que lá o pessoal não é marketing da Let's Move, mas sempre tem um pessoal orientando, tem um limite de pessoas, né? São 5 pessoas por personal, é um limite. E esse é o ideal. Não que eu bata em tudo que é academia, não, tem academias muito boas, mas eu digo que às vezes faltam porque eu ouço do meu paciente, pô, não tem ninguém para ficar ali comigo. Entendeu? Sabe que é uma coisa muito legal, que a gente estava falando até na pós-graduação, que eu tenho o prazer de ser coordenador, que se perdeu um pouco a diferença entre exercício físico e atividade, né? Atividade física é toda aquela atividade que tu vai ter um envolvimento e um gasto energético, mas é para limpar a tua casa, tu saiu para caminhar com o teu cachorro, né? E exercício físico tem que ter orientação, estratégia e supervisão. E ele pode até ter alguma estratégia, porque a fichinha ali, toma aí, mas ela não tem às vezes a orientação para que tu aprenda a executar o exercício de forma correta e muito menos a supervisão. Esse é o problema, né, na verdade. E eu sei que o educador físico ele tem processos avaliativos, ele tem fichas de avaliação, assim como a fisioterapia. Então assim, ó, tem que avaliar. Eu sou adepto do paciente que, por exemplo, tem uma lesão ou tem uma degeneração, levar o exame para o educador físico também. Não é só levar cartinha. Eu passo cartinha para meus pacientes como sugestões. Mas o educador físico, ele está ali, ele entrou ali, ele é que sabe. Tá? Só que às vezes a gente manda a cartinha, Bruno, é isso que eu digo, às vezes a gente manda a cartinha como sugestões. Não é bem recebido. Porque, não é nem pelo fato de ser, mas às vezes assim, ó, a gente manda para mais ou menos assim, pô, eu indiquei ele fazer academia. Se ele selecionar, pelo menos eu indiquei o que ele tem que fazer, que é bom. As limitações, as angulações, eu acho sensacional. Ou alguns cuidados. Pô, eu mandei pro cara, tem que cuidar. Entendeu? Tem que ter cuidado. A angulação faz toda a diferença em dor patelofemoral. O paciente ele tem que ir aos poucos progredindo. Ele não pode chegar no primeiro dia e fazer uma angulação máxima de um aparelho, tá? Ah, eu tô com um pouco. E às vezes ele não sabe, ele vai fazer sozinho, vai executar sozinho. O aparelho funciona desse jeito, o cara vira as costas e não tem mais ninguém. Hoje eu estava conversando com um aluno e eu sempre converso sobre isso. Primeiro que as pessoas não gostam de sentir dor, só que às vezes as pessoas prolongam a sua dor. Por quê? A gente bota lá 80 quilos para uma mulher de 80 quilos no leg, por exemplo. E ela faz pela metade e faz 40 repetições. Se ela for fazer da forma certa e adequada, na angulação certa, ela vai fazer 14, 15 repetições. Sim. E aí eu falo, cara, vamos diminuir a tua dor, tá prolongando a tua dor, a gente tem que fazer menos. Aí por que a confiança no profissional, de tu ajudar? Aí ela, nossa, que coisa boa, o teu treino vai durar 30, 40 minutos. Tu não vai ficar 2 horas na academia. E vai ser bem efetivo. E vai ser efetivo. Aí é exercício físico. Então a gente fala que hoje o Brasil está entre as 10 dos países com mais obesidade, só que ele é um dos que mais tem academia e mais tem nutricionista. Na verdade, o que eu percebo como profissional e especialista em treinamento, que eu estudo muito sobre isso, é que as pessoas nos Estados Unidos, o sedentarismo ele diminuiu mais de 50% nos últimos anos e a obesidade aumentou. Então quer dizer que não é só fazer exercício, é fazer exercício certo, porque as pessoas não estão fazendo exercício, elas estão fazendo atividade física. Aí é sem supervisão, aí o fisioterapeuta... É que nem o cara que quer, às vezes, eu bato muito na tecla, é que nem o cara que quer emagrecer sem ir na nutricionista. Vai fechar a boca. Vou fechar a boca, o cara não come mais nada. Aí chega num ponto que ele vai comer tudo de novo, não vai guardar tudo de novo. Exatamente. Então, é complicado isso aí, sabe? E eu fico feliz que ainda tenham a tua academia, que se tem uma supervisão. Existem profissionais que supervisionam um pouco mais, porque a angulação faz diferença no exercício, até para nível de recrutamento muscular. Então isso é importante. E para dor patelofemoral. Então, tipo assim, em relação ao que a gente falou da dor patelofemoral, por exemplo, é cuidar das angulações, cuidar das angulações, não cargas exorbitantes, limitação de dor, limiar de dor do paciente, volumes, tá? O relato do paciente é importante, carga, séries, repetições, aumento gradativo. As pessoas correm na esteira da caneleira, não sei se você já viu essa, mas eu já vi. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Cara, aqui ó, uma muito importante assim, que tu daria de sugestões para as pessoas sobre dores lombares na hora da prática de atividade física, já seguindo na mesma linha? Bom, uma coisa leva a outra. Primeiramente, dor não é normal, tá? Procura um profissional. Vamos avaliar, ver o que está gerando essa dor.
Tá? Isso é uma dica que eu sempre dou. Procura um profissional que te avalie, seja ele um físico, seja ele um médico. Teu número já tá, não é fazer propaganda, o teu número já tá lá. A pessoa chega, eu já digo, dói. Então fala com o João antes da gente. Porque a dor, o que acontece? A dor não é normal. Sim. Tá? A dor é um grito do corpo lá de dentro. Tem algo errado. Para que tá errado. Tá errado. Tá? Então, o primeiro ponto que eu sempre bato na tela é o seguinte: procura alguém que te avalie. Faz uma avaliação e trata. Tá? E às vezes pode não ser nada, mas às vezes pode ser muita coisa. Entendeu? E com o tempo, pode se agravar. Outra dica que, corriqueiramente, eu também dou é não realizar exercícios que exerçam muita amplitude da coluna lombar. Porque a coluna lombar não foi feita para grandes amplitudes, grandes movimentos. Ela foi feita como uma melhor estabilização. Tá? Quem foi feito para rodar e mexer muito mais foi a torácica, tá? Foi a cervical. Tá? Tanto é que precisamos mexer a cabeça, o tronco. A lombar, ela vai mexer? Vai, mas ela não precisa de grandes amplitudes. Então cuidar um pouco isso aí. Tá? Outra coisa, estou na academia. Outra dica. Iniciei o exercício, me doeu? Muda a angulação. Seguiu doendo? Muda a pegada, a perspectiva. Às vezes tu tira a barra e dá um kettlebell e já faz toda a diferença. Trocou a angulação, trocou a carga, mudou, doeu? Troca o exercício. Procura ajuda, trata, posterior a isso, volta à atividade. Tá? Porque tem muita gente que cria a barreira. Ah, mas eu fui lá e deu dor lombar, vim aqui, tratei e estou bem, não quero voltar para a dor lombar. Não. Atividade física, o exercício físico, tá? Supervisionado, bem feito, ele previne lesão. Ele previne lesão lombar. Tá? A inatividade física, o sedentarismo é preditor de dor lombar. Então tu vai ficar parado? Não. Então assim, ó, eu sempre digo pro meu paciente que cria barreira, mas eu me lesionei ali, me doeu ali. Não. Isso é legal que a gente falou antes, então o significado, na verdade, o cara tá com a dor lombar, não é porque ele fica deitado errado no sofá, é porque ele não faz atividade, tem mais chance, é porque ele não faz atividade, não porque ele tá sentado errado, né? Sim. Porque ele tiver uma lombar forte, ele vai sentar, deitar e não vai... Tem muita gente que chega no consultório com dor lombar, às vezes, degeneração discal, tá? Hérnia de disco, tem muito mito, outra hora a gente vai ter que conversar só sobre hérnia de disco. E essa aí tem muito mito. Muita gente chega lá e acha que o que é bom, eu vou para casa agora, eu vou ficar só deitado. Vai aproximar mais o disco, tu vai ressecar o disco. Tu precisa deslizar um sobre o outro para produzir líquido. Tá? É que nem tu pensar no carro velho. É o impacto que nós estávamos falando, precisa gerar. É que nem tu pensar no carro velho. Tá? Se ele está engindo, tu precisa botar um óleozinho ali para ele funcionar. Andar, a coluna é a mesma coisa. Então, quanto maior a inatividade, maior o ressecamento do disco. Tá? E isso vale para joelho, articulação do joelho, isso vale para toda e qualquer articulação. Tá? Então, o ficar parado é muito pior. A única coisa que eu peço para o meu paciente ficar parado é 24 horas, 48 horas pós-sessão, principalmente de osteopatia, porque é preciso, é bom, tem que baixar um pouco o nível. Tá? Porque tudo que a gente fez às vezes é uma informação muito grande para o corpo. Entendeu? Então ele precisa dar um tempo para o corpo receber, mas depois vai para atividade, precisa, o corpo precisa estar em movimento, tá? Claro, e isso vai variar de acordo com cada patologia, com cada estado, tá? Não é sair fazendo também, mas a inatividade física, principalmente para desgaste, perfeito. A parte degenerativa é muito... Eu estou batendo muito na tecla assim, em 2019 para a gente mostrar para as pessoas o que realmente é um treinamento funcional. Por a gente ter academia, tem musculação, tem funcional, tem cross-training, tem tudo junto, né? A gente tem as modalidades multimodal mesmo, assim. Só que eu vejo muitas pessoas falando, eu atendo online no Brasil inteiro, e as pessoas, eu faço funcional, tá, mas o que tu faz? Faço circuito. Tá, mas só porque tu faz circuito não é funcional. Então, na visão de um fisioterapeuta, e depois eu até vou pedir para te falar um pouco sobre osteopatia, assim, o que é um corpo funcional na tua visão ampla e genérica? Eu estava lendo um estudo, agora eu vou voltar um pouquinho ali, e depois eu falo sobre o corpo funcional. Tem um estudo que saiu, não quero te mentir, acho que fazem 7 dias, 8 dias que saiu, uma revista americana, evidência alta, tá? Que praticantes de crossfit, tá? Que fazem menos que 2 a 3 vezes na semana, eles já estão com risco de 3 vezes mais de ter lesão do que a academia. Porque tu entra dentro disso aí e às vezes tu não tem um acompanhamento, tu tá fazendo o mesmo exercício que o cara tá fazendo aí há 6 meses.
Então a incidência de lesão tá altíssima, tá errado. O cara que entrou num grupo no primeiro dia, ele não pode fazer parte do mesmo grupo de uma pessoa que faz há 6 meses. Não. Então tá errado. Isso aí eu bato na tecla, eu estou batendo para pacientes meus que me perguntam, posso fazer crossfit? Pode, claro que pode fazer crossfit. Desde que tu esteja preparado para isso. Né? E desde que tu tenha um local. Hoje, há um ano atrás, eu publiquei uma publicação, um artigo que dizia que 76% dos praticantes de crossfit ou tinham alguma lesão ou estavam lesionados naquele período da avaliação. E o que eu falei? Eu acho muito legal a modalidade, só que eu falei assim, se tu quer treinar crossfit, ele é uma modalidade esportiva, então tu treina, faz academia comigo para praticar crossfit, tu entende? Então tu se prepara para praticar, assim como o cara que quer jogar futebol. Eu acho muito legal ele jogar futebol, mas quem sabe ele não passa no físio, não entra na academia, volta a ativar o seu corpo, volta a fazer uma adaptação para ir lá e jogar futebol com a galera. E aí esse é o problema, o cara acaba fazendo, já quer começar com tudo. Infelizmente a gente não pensa muito na prevenção. E isso aí é o problema. Tá? Partindo um pouco para a pergunta do que é um corpo funcional, vou ser até bem redundante, mas é um corpo que funciona. Tá? Corpo funcional como funciona sem dor. Tá? Eu posso olhar um paciente meu que tenha, vamos lá, 20 graus de escoliose, vejo ele, obviamente, um pouco torto, tá? E ele pode ser funcional, o corpo dele é funcional. Tem dor? Não tem dor, então tá, então teu corpo é funcional. E às vezes a pessoa faz o treinamento funcional e tem dor, entende? Essa é a tecla que eu quero bater. E aí tu vê, o que o corpo... Pô, tem pessoas que têm pé cavo, pé plano, tá? Protração de ombro, retração de ombro, anteriorização da cabeça, tá? Tem pessoas que têm tudo isso, às vezes até corcundas, que falam. E tem integridade, né? Tá? O corpo já se adaptou àquilo. Não é isso aqui que vai resolver o problema dele. Não, vai lá e coloca isso aí que vai... Não, tu tem dor? Não tem dor, então o teu corpo é funcional. Tem que estar ativo, tem que estar se movimentando. O teu corpo está funcionando mesmo com teus erros mecânicos, que nem posso chamar de erro, tá? Porque é a mecânica dele, entendeu? Então isso para mim é um corpo funcional. Vamos elencar num conceito, é um corpo saudável, um corpo com saúde, tá? E o que é saúde? É o bem-estar completo entre físico, mental e social. Para realizar as atividades que ele se dispõe a realizar. Se o cara for pedreiro ou se ele for um empresário que fica na mesa, eles vão precisar não sentir essa dor, então a atividade que ele fizer que gerar essa qualidade vai gerar a funcionalidade dele, né? Corpo, show, função. O exercício tem possibilidade de recuperar ou prevenir lesões em geral? Com certeza. O exercício tem. O exercício ele faz bem para todo o organismo, né? Melhora a função dos sistemas, tá? Hidratação vertebral, força, mobilidade articular, parte cardiorrespiratória. Então assim, ele como a nível de prevenção, por exemplo, é o melhor que tem. Tem estudos já que estavam falando na mesma revista americana que eu estava vendo, que o fortalecimento muscular do membro inferior é a melhor prevenção de lesão do membro inferior. Tá? E como é que tu atinge isso? Com atividade física, com exercício físico. Tá? Sim, é muito importante. É muito importante. Eu bato muito na tecla com o meu paciente. Cara, busca uma melhor parte orgânica. Busca isso. Tá? Porque assim, tirar a dor não é difícil, é fácil. Mas perdurar a dor, que é o que a gente busca. Desculpa. Perdurar o alívio da dor. Tá? Porque tu quer ter um alívio de dor a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo? Ele vai buscar a longo prazo. Tá? E tem que buscar a longo prazo. Não quer mais sentir essa dor. Então assim, eu bato muito que a osteopatia ela vai muito bem nisso. O paciente sai com alívio. Só que para perdurar esse alívio, a gente tem que trabalhar um pouquinho força, a gente tem que trabalhar um pouquinho exercício físico, atividade física para que ele se mantenha. É muito louco que é tudo que a gente está falando com os outros profissionais, é justamente isso, assim, as pessoas querem só o resultado, mas elas têm que acreditar no processo, então elas têm que viver o processo. Na verdade, a tua vida vai ser sempre um processo ou buscando um objetivo, ou se prevenindo, ou mas por que eu vou na academia? Vou justamente por isso, para ter a vida de uma pessoa ativa, para eu ter os benefícios que uma pessoa ativa tem. Eu não sei qual é a incidência de receber. Eu recebo normalmente o paciente com dor, tá? Mas eu não sei como é que funciona ali na tua academia. Eles procuram a tua academia mesmo sem dor ou normalmente já passaram por um quadro álgico?
Isso agora eu te pergunto. A maioria das pessoas vem sedentárias e elas entendem que estão com dor por isso, e desde que eu te conheci, todo mundo que chega eu peço para ir no físio, porque às vezes eu entendo que eu sei muitas coisas, vou poder solucionar muitas coisas, mas a gente tem que mexer na raiz às vezes. Sim. E aí eu preciso da tua confiança também para a gente avaliar posturalmente a pessoa, para que tu avalie ela como várias pessoas, o próprio Carlos que está aqui. Às vezes a gente sabe lidar até um certo ponto, mas quando gera uma dor, e às vezes não é por causa da academia, pode ser que por outros motivos, por exemplo, ele pratica jiu-jitsu, pode ser que a prática, e antes ele não treinava, aumentou o peso, então ele procurou academia. Por isso que é importante, a gente faz uma avaliação, faz teste físico, justamente para isso, para avaliar o potencial da pessoa, para saber até onde a gente pode ir. Né? E aí entra outra coisa, que é o trabalho multidisciplinar, que é importantíssimo. Tá? Que às vezes tem alguns grupos que são mais fechados, e não tem que ser assim. Tá? Eu não vou estar dando receita, eu não vou estar fazendo planejamento alimentar, eu não vou estar fazendo... Não, para isso, planejamento alimentar, reeducação alimentar, quem vai fazer é o nutricionista. Tá? Assim como uma periodização do treino. Até falei receita, que é coisa que não se fala, não é receita. Pedindo desculpa aos nutricionistas. Reeducação alimentar. E eu tenho um nutricionista que trabalha uma parceria, eu mando para ela, a doutora é muito boa, tá? Eu tenho ótimos resultados, e esses dias mesmo fui passar um paciente para ela, e a própria paciente mesmo me perguntou: João, mas tu não sabe me dizer? Não, eu sou fisioterapeuta. Para explicar um pouco melhor isso aí, quem tem que ser a nutricionista? Para fazer essas atividades aí. Importantíssimo. Com a internet está tudo muito... a internet às vezes muito misturado, né? Às vezes ela é um pouco vilã. Por quê? Porque às vezes tu vai buscar só na internet. Está confundindo muito as pessoas, né? Confunde. Mas cada um na sua, mas ao mesmo tempo a gente tem que abraçar o paciente como um todo e vai lá no Bruninho, passa no João fazer uma avaliação, vai no nutricionista, vão ajeitar essa parte orgânica. Então o trabalho multidisciplinar é o melhor resultado do paciente. A gente estava falando agora tu falou sobre treinar membros inferiores, prevenir lesão, e a gente ainda tem um pouco, que a gente conseguiu quebrar muito disso da cultura, principalmente em Santa Maria, das mulheres quererem treinar mais membros inferiores e dos homens quererem treinar mais superiores. Daí eu sei várias respostas, mas quero ouvir de ti assim, em relação a aquele cara, por exemplo, que ele só quer treinar bíceps e ele não entende que quando ele está trabalhando dorsal, ele já está fazendo uma puxada, ele já está envolvendo bíceps. Ou uma mulher, por exemplo, eu quero trabalhar... Agonista, antagonista, né? Ela já tem uma sinergia, às vezes, de outro músculo, está sendo ativado, na proporção dele já, sem, né? Até saiu alguns estudos mostrando que exercício isolado pode gerar lesão, feito da forma errada, com volume maior, às vezes, do que o próprio músculo deveria ser trabalhado mais. E a mulher, às vezes, quer o glúteo e tem até, às vezes, a crença dos próprios educadores que ela tem como isolar. Muitas vezes não tem como isolar aquilo, sabe? A pessoa, né? Então, tipo, eu queria ouvir de ti isso, assim, e a importância da mulher não treinar só a perna e... Assim, o tronco e tudo mais. Tem que pensar que, nós temos agrupamentos musculares. Então, se tu trabalhar mais tu vai ter um déficit no outro, tá? Então, isso é preditor de lesão muscular. Tá? E seus profissionais, eu queria que os profissionais ouvissem isso. Então o que acontece? Eu já recebi no meu consultório, tá? Muitos homens aí que assim, o que acontece? O cara tem um braço desse tamanho, mas tem estabilidade no ombro. Aí tu vai me dizer, como? Pô, o cara só quer trabalhar deltoide, só musculatura de fora, e não está trabalhando o rotador interno, não está trabalhando o rotador externo, não está trabalhando a parte posterior, não está trabalhando a parte de romboides, tem desequilíbrio. Aí o que acontece? Sobrecarrega, por exemplo, a parte tendínea ali, por exemplo, do supraespinhoso, que é a maior incidência de tendinopatia. Aí o cara me chega lá desse tamanho, aí eu digo para ele que é fraqueza, ele diz, mas como? Que exercício trabalhando na academia? Estou trabalhando só a musculatura superficial ou basicamente o que aparece, é que nem o bumbum aí em mulher. Tá? Então assim, isso é um erro, tu tem que trabalhar musculatura superficial, profunda, tá? É que nem falar da musculatura que nós falamos no início ali, nós temos uma musculatura lá profunda. E aí a gente já está falando de uma linha do treinamento funcional que veio há 20 anos atrás, mais popularmente, para trabalhar o que a musculação não estava trabalhando, mas não que a musculação não possa trabalhar essa funcionalidade do que a gente está falando. Só que mas o que as pessoas fizeram da musculação é o que acontece, monotonia, não começou a ter lesão para trabalhar essa desproporção. Então eu acho que eu queria muito
pros profissionais isso, no sentido de que a gente não ouça só o aluno, porque às vezes o aluno ele vem influenciado da internet e, ó, tem que ser dessa forma, vamos fazer do jeito certo, vou te mostrar o porquê, por isso. Isso, para evitar lesão, porque vai ter desequilíbrio muscular. E vai ter essa proporcionalidade, inclusive vai aumentar o potencial para poder trabalhar todo o resto depois, né? Exato. Queria que tu falasse muito pro pessoal que está nos assistindo sobre osteopatia, que eu acho que é uma área mágica, que eu já fui lá e saí sem dor, mas que tem que ter uma consistência também. A osteopatia, então, assim, eu sou fisioterapeuta, tá? E até um pouco antes de me formar eu já entrei na osteopatia e me identifico com as duas, trabalho bastante com a fisioterapia, mas ao mesmo tempo a osteopatia é meu aliado. É uma ferramenta. É uma ferramenta que posso dizer hoje que eu uso em todas as sessões. Eu trabalho com a osteopatia, tá? E algumas ainda trabalho com meus pós-operatórios, trabalho com alguns pacientes, enfim. A osteopatia, tá? Ela é uma terapia manual que se utiliza de técnica manual que visa identificar e diagnosticar as disfunções ou restrições de mobilidade de uma determinada estrutura que tenha correlação com o sintoma do paciente. Ou seja, tá? Ela é um pouco diferente da medicina tradicional, que visa sintoma. Está aqui os sintomas, vamos olhar para o sintoma. A osteopatia, ela vê o corpo como um todo, inter-relação do sistema. O que eu te falei? Uma alteração do sistema visceral pode levar a dor direta para a lombar. Tá? Então, trabalha com essa inter-relação do sistema. Isso é importantíssimo, tem que ver o paciente como um todo. Tá? Nós temos correlações cranianas com dores lombares, entendeu? Então, tudo isso está interligado. Então, ela vai trabalhar de uma forma mais globalizada. Tá? As indicações, ela trabalha, por exemplo, do recém-nascido até o idoso. Tá? Então, criancinha daí pequenininha que tem refluxo, tá? Isso tudo aí a osteopatia vai trabalhar. Sistema visceral, tá? Cólica, criança normalmente tem, trabalha também. Tá? João, quando que deve se procurar osteopatia? Qual é a indicação de osteopatia? Todo e qualquer paciente que tem quadro álgico, todo paciente que apresentou dor, tem indicação para osteopatia. Tá? Porque a dor, bato de novo na tecla, a dor é um grito do corpo, tem algo errado, ou tu está fazendo algo errado. Tá? Aí vamos na questão da angulação, a angulação não tá boa, algo está errado, algo está me sobrecarregando. Tá? Ou alguma estrutura disfuncionou e está levando carga para mim, dores na coluna, cervical, torácica, lombar, cefaleia. Tá? Vai tratar ciatalgias, tá? Desde a parte vascular, desde a parte digestiva, pulmonar, fáscias. Tá? Consegue manipular tudo isso. Ela trabalha muito amplo, tá? Todo e qualquer sintoma. Eu gosto muito inclusive já me considero teu paciente também, porque essa avaliação de tu observar o que está desalinhado, o que não está, é muito da maneira que eu tento trabalhar. Tem que pensar nos riscos e tem que visar os benefícios, mas pensando em diminuir os riscos para que a gente gere realmente uma qualidade e que ela consiga ter a vida que ela busca, né? A saúde num equilíbrio, não só estética, mas... Uma das coisas que eu sempre tento colocar, ou abrir a cabeça do paciente, bota para dentro, fecha, é o quê? Prevenção. Nós temos que olhar um pouco mais para o lado de prevenção. Não precisa o teu corpo gritar para te salvar ele. Tá? Então a prevenção é algo que, se tem uma palavra que às vezes eu tento colocar no meu paciente, é isso. Prevenção, cara. Eu tenho pacientes que eu tenho marcado mensal, tá? Que ele não precisa ter dor para me procurar. Ele já passou por uma dor crônica, ele já teve um quadro álgico. Não, João, tal dia eu estou aqui de volta, 30, 40 dias, o corpo vai disfuncionar. A disfunção é normal. O acúmulo dela que pode ter gerado um sintoma. Então assim, ó, vai lá o paciente, faz, né? Chega pra mim, teve dor? Não tive nada de dor. 30 dias estou de volta. Prevenção. Tem várias pessoas que já entram com prevenção e isso é importantíssimo. A osteopatia dá ótimos resultados. E eu acho que resumindo é isso, acho que a gente precisa fazer exercício físico bem feito. Muito. Se vir a ter um problema, ter o respaldo do fisioterapeuta, e acho que muito importante que até ela não tendo nenhum problema, eu ainda quero implementar isso em 2019, de que a pessoa chegue e ela tenha um contato contigo, que é fisioterapeuta, porque a pessoa vem de um histórico, ela passou por várias academias, várias frustrações às vezes, ou às vezes nunca fez, e é que nem tu me falou uma vez a questão da disfunção, tu vai sair ali agora, vai dobrar a esquina e vai começar de repente a ter alguma disfunção. Porque
basicamente, movimentou o corpo, tu pode ter a disfunção, entendeu? Mas também não é ter a disfunção que tu vai ter. Não é lesão, não é... Não é lesão, entendeu? Então, basta a gente avaliar e ver o que está acontecendo. Show de bola, obrigado por tu disponibilizar esse tempo aqui e vamos mexer, né? Vamos mexer. Obrigado, valeu. Eu agradeço. Show.